Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus. Estou aqui, fazendo esse vídeo que eu senti no meu coração da gente estar falando um pouquinho, assim, bem pouco, mas um pouco necessário sobre um pouquinho da minha história. Muitos não conhecem, a minha história, outros conhecem um pouco e muitos julgam pelo que ouviu o outro dizer, Assim como o apóstolo Paulo sendo um pregador da palavra, quando ele chegava nos lugares que as pessoas não conheciam ele se identificava, Ele falava quem ele era, da onde ele tinha vindo, o que Deus tinha feito na vida dele. Então, eu senti estar fazendo esse vídeo, Nós falamos um pouquinho sobre a minha história. Eu sou a Sara, como muitos sabem, missionária Sara, pregadora do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, pela misericórdia de Deus. Tenho 31 anos, sou mãe de 4 filhos, 3 meninas e um menino. E eu nasci num berço católico, mas que ao passar do tempo eles falam que a minha mãe ela se converteu na igreja Assembleia. Eu não sei ao certo porque não me aprofundaram muito em relação sobre essa parte, mas a minha mãe ela teve câncer de mama. Até os 3 meses de idade ela cuidou de mim. Só que como ela estava muito mal, a minha avó, por parte de pai, me pegou para criar. Aí quando eu tinha 9 meses de idade, a minha mãe ela faleceu. E o meu pai, ele foi embora para o mundo afora. Ninguém sabia a notícia. Ele ficou muito, revoltado, como se diz, pela morte da minha mãe, que ela morreu muito nova, Ela era bem novinha quando ela faleceu. Então meu pai pegou e foi embora. E eu fui criada pela minha avó. E os meus tios. A minha avó foi uma ótima mãe, pai, rígida, bem rígida, mas eu também era bem, assim, complicada. Eu era uma criança perturbada, eu era uma criança que à noite eu tinha pesadelos, eu sempre parecia que via alguém que queria me matar. Então eu era uma criança bem complicada de se dizer, Eu sempre sonhava em conhecer meu pai. Nossa, sempre, quando eu vi um avião, eu sempre falava que era o meu pai vindo me buscar. Mas, infelizmente, isso não aconteceu, Quando eu tinha 8 anos de idade, ele apareceu morto. Ele estava morando em Montes Carmelo e sofreu um acidente, que o caminhão da Sadia passou por cima dele e ele faleceu. E a minha adolescência foi bem complicada. Eu era uma adolescente muito rebelde. Eu, infelizmente, por motivos de... Eu era vazia. Desde criança que eu sentia uma carência muito grande. E por causa dessa carência, eu me tornei uma jovem bem rebelde. E sentia muito desprezo. Eu me sentia muito desprezada porque sempre eu era considerada como se fosse a pior, da família, da parentela, E por causa disso foi criando em mim cada vez mais mágoa, cada vez mais vazio. Com 14 anos eu tive um envolvimento com um rapaz que eu tive um relacionamento bem longo, entre idas e voltas. Infelizmente a gente brigava muito, Como eu só tinha 14 anos, eu não tinha juízo, Eu era... Por causa das carências que eu sentia, eu era uma pessoa difícil de lidar. Com 15 anos eu tive a minha primeira filha, que hoje, no caso, está prestes a fazer 16 anos. Foi bem complicado, porque eu era muito nova, eu não tinha maturidade de nada, eu não sabia lidar com a situação que eu vivia e, infelizmente, muitas outras coisas a mais, Vício, bebida, muita coisa.
E entre essas idas e voltas eu tive, né, com esse mesmo rapaz, eu tive uma menina, a mais nova. Porque a do meio foi, o do meio, que é um menino, foi separação que a gente teve, eu peguei e engravidei dele. Na época eu me afundei em bebida, quando eu separei dele, fui pra bebida, fiquei, nossa, complicado. Uma jovem bem, né, bem complicada. E então eu engravidei dele. Na época, como eu tava tendo envolvimento com o rapaz, aí depois eu acabei envolvendo com outro, eu não sei quem é o pai biológico realmente dele. Mas aí depois, quando eu tava com 4 meses de gestação, o primeiro relacionamento que eu tive, ele resolveu assumir, registrar o menino como se o menino fosse filho dele. Aí nós vivemos um tempo, aí depois eu tive a menina menor, aí depois acabou que não deu certo, e eu vim pra roça com os 3. Foram tempos bem difíceis, né? A minha menina mais velha já estava bem grandinha, o menino também, a pequena não tinha 2 anos ainda. Eu passei muita necessidade, eu passei dificuldades muito grandes, porque na época eu não tinha Bolsa Família, eu não tinha trabalho para mim trabalhar, para mim cuidar deles, e praticamente eu vivia mais de ajuda. E quando o pai mandava pensão. E infelizmente, né, nesse período aconteceram muitas coisas, né? Aí eu comecei a ter um outro relacionamento com outra pessoa, que aconteceu agressão contra o meu menino, e foi então que, ao invés de eu assumir, nem de assim, que foi ele, na época falei que era eu que tinha batido nele. Nessa época eu tava começando a ir pra igreja, assim, né, quando eu cheguei com eles, mas ainda tava assim, né, um pouco assim. Aí depois, quando eu tive envolvimento com esse rapaz, eu já tava na obra, já tava ajudando na obra como obreira. E então o meu erro, eu vejo assim, o meu erro foi eu ter assumido uma culpa que não era minha. Eu devia ter falado a verdade. Na época eu não falei a verdade. Eu estava depressiva, eu tinha muitos problemas, eu era muito perturbada, mesmo, né, tava no início, eu estava na igreja. Aí juntou muita coisa e eu acabei falando que tinha sido eu que tinha batido. Na época quase que eu fui presa. Eu estava tudo preparado lá para eles levar e tal, o carro já estava vindo para Marandi para eles me prender. Porque na época bateu no menino, a agressão foi com fio de luz. Aí machucou as costas dele. Então eu acabei, né, praticamente perdendo a guarda dos meus filhos. A primeira, a mais velha, ela já tinha tomado a decisão que não queria ficar mais eu. Ela falava que ela não gostava de ficar comigo porque eu era pobre, porque eu não tinha condição nenhuma, que ela gostava de ficar com o pai porque o pai podia dar tudo, que o pai dela tinha isso, tinha aquilo. E minha avó, ela sempre falava comigo: filha, entrega esses meninos. Você não está em condição nem de saúde psicológica, nem saúde física, nem financeiramente, por que você não entrega? Na época, né, eu falei que não. Mas aí ela pegou e falou que não, que ela queria ficar com o pai, então o conselho deu jeito lá e ela foi morar com o pai dela. E aí logo após acontecer esse fato sobre a agressão. Na época eu fiquei com muito medo, porque eu nunca tinha entrado num lugar, né, uma cadeia. Nunca tinha ido. Foi muito assustador pra mim. Então eu peguei e acabei falando que fui eu. Aí teve as meninas, entrou lá dentro e conversou e falou que não, que ela sabia que não tinha sido eu e tal. Aí os policial pegou e me liberou. Só que me liberou com uma condição: se eu voltasse para casa e os meus filhos chorassem, né, e acontecesse qualquer coisinha, se eu desmachucar, alguma coisa do tipo, e alguém denunciasse, eu ia ser presa. E isso me fez ficar com muito medo. Muitos falam, né, até hoje. Tem uns que gostam de conversar, de falar, que fala que não, que eu troquei os meus filhos por homem. Não foi isso. Eu não troquei os meus filhos por causa de homem.
Não é essa a verdade. Deus sabe o quanto eu estava sofrendo. Deus sabe o quanto eu estava, né? A minha situação não estava nada boa. E então, aí a menina do conceito pegou e falou comigo. Aí eu sabia, se você voltar com os meninos, porque na época nem era tanto os meninos, né? Porque o menino já falou que não. Que o menino não ia querer que ele ficasse comigo. Mas a menina, se eu quisesse, eles entregavam, eu podia ficar com eles, mas tinha esse detalhe. Qualquer coisinha que acontecesse, as polícias batiam lá e eu ia ser presa. Então eu optei por entregar. Uma porque eu estava com medo de ser presa. Outra porque eu não tinha condição, não estava em condição de cuidar deles. Aí por isso eu entreguei. E até hoje ainda tem muito julgamento em questão sobre isso. E tem a parte também que foi ensinado para os meus filhos, que eu não amo eles, que eu troquei eles por causa de homem. E eles, infelizmente, eles me odeiam. Essa é a realidade. Porque há um tempo atrás eu até tentei ter contato com eles. Na época depois passou um tempo, eu fui no conselho, eles me falou comigo que não. Se o pai permitisse, eu podia ter contato com eles. Se o pai não permitisse, eu não poderia ter contato. E infelizmente o pai não permite. Porque ele, sei lá, ficou com raiva, com mágoa de muita coisa que aconteceu. E infelizmente ele acaba usando essa parte para ferir, né? Ele acaba usando isso aí para, como se diz, punir. É uma punição no caso, né? Mas, e os meus filhos têm raiva de mim. Que a última vez mesmo que eu tentei entrar em contato, eles falaram comigo que não. Que pra eles é como se estivesse morto. Que quem é mãe deles é a mulher que cuida deles, né? É complicado, né? É só Deus. Aí muitas pessoas falam assim, ah, você não importa, porque agora você tem outra menina. Você não liga. Eu não saio por aí demonstrando o que eu sinto em questão, né, nessa parte. O que eu faço é orar por eles. Oro por eles, né? Fico feliz de saber que eles estão bem cuidados, que eles têm tudo, né, que eles precisam. Comigo eles não teriam, infelizmente, né? Comigo eles não iriam ter o que eles têm com o pai, né? E sofro sim, eu sinto sim, né? Eu queria que eles não tivessem mágoa de mim, que eles quisessem pelo menos conversar comigo, né? Mas nem Deus sabe o que faz, eles não são meus, né? Eles são do Senhor, o Senhor faz conforme a vontade dele, mas é complicado, porque aí aparece muitos que falam, né? Tanta coisa e vai, e eles não entendem que isso fere, não é só a mim, não é só eu que saio prejudicado nessa história, né? Eles também, né? Eles estão crescendo, né? Estão virando rapazes e moços, achando que a mãe desprezou eles, que a mãe não ama. E isso gera ferida sim, né? Infelizmente. Mas que Deus venha trabalhar no coração deles, que um dia eles iam ver a verdade, né? Que Deus venha mostrar para eles. Eu espero de coração que quando eles verem a verdade e ver que eu amo eles, sempre amei eles, não seja tarde demais, não seja um dia que eu tiver num caixão, que aí não vai adiantar pedir perdão, não vai adiantar chorar, não vai adiantar nada, né? Enquanto tá vivo, né? Porque eu, a minha parte eu fiz, por mais meu erro, quando eu falo meu erro, foi ter assumido uma culpa que não era minha. Na época eu devia sim ter falado, né, que quem tinha batido é quem estava comigo, para ele ser responsabilizar pelo erro, pela covardia que ele fez. O meu erro foi esse, né? Mas depois disso eu tentei pedir perdão aos meus filhos, falei com eles que eu amo, mas infelizmente, né, eles não acreditam e eu não posso fazer nada, né? A não se orar, nem interceder pela vida deles. E foi bem assim, uma história bem dolorida, bem sofrida até hoje. Já se passaram 8 anos. Já se passaram 8 anos que isso tudo aconteceu. E infelizmente ainda dói muito em mim. Eu tenho orado pedindo a instrução de Deus, né? Porque a gente não pode deixar nada turbar o nosso coração, né? Porque senão Jesus volta e a gente fica. Nós temos que estar o nosso coração limpo diante do Senhor, né? E é orar,
confiar no Senhor, né? Deus, ele sabe todas as coisas, né? Deus é fiel. E após passar isso, né, teve muitas outras coisas que aconteceu na minha vida, né? Altos tropeços, abaixo, levantes, né? Muita coisa aconteceu. E depois de algum tempo eu tive a minha menina, a Emily Steck, tem vídeo aí de eu louvando junto com ela, que hoje ela tá com 7 anos. E a gente também viveu muita coisa, né? Já passamos por muitas lutas, muitas provações, né? Muitas coisas que aconteceram nesse decorrer desses anos, né? São praticamente 8 anos de caminhada, né? Porque quando eu saí de Belo Horizonte, eu já tinha batizado na Universal, chegou aqui, eu uni no Ministério Pentecostal, fiquei um tempo, depois se tornaram batizados de novo, porque na Universal fui batizado em tanque, e esse falou que tinha que ser no rio, como é o certo, né? No, é águas correntes, não é em tanque, não é em piscina, conforme a Bíblia Sagrada. Então, e nós estamos aí, caminhando, né? Depois disso, já teve muitos acontecimentos que não vêm nem ao caso, muitas coisas que aconteceram. E eu falo que eu sou um milagre, né? Um milagre de Deus. Muitas coisas aconteceram ao decorrer destes anos e eu sou muito grata a Deus por Deus não ter permitido que eu, né, me afastasse dos caminhos do Senhor, né? E eu só tenho a agradecer a Deus pela oportunidade que Deus tem me dado de pregar a palavra, de falar do amor de Deus, né? Mesmo que já aconteceram algumas coisas, né? Algumas quedas que eu já tive, alguns tropeços, né, no passado, coisas que aconteceram na minha vida que eu não, tipo assim, eu não me alegro com isso. Ao contrário, eu sinto vergonha de muita coisa, mas, né, quando nós estamos em Cristo, nós pedimos perdão ao Senhor e nós alcançamos a misericórdia. O importante é nós, se errou, beleza, errou, conserta, pede perdão e não comete mais os mesmos erros, né? Porque depois dessa história dos meus meninos, teve Lei Maria da Penha por causa de agressão, né? Várias vezes. Isso tudo a gente sabe que infelizmente não é uma coisa boa, porque interfere às vezes, né, no nosso ministério, gera muitos comentários, né? Mas nunca foi da minha vontade que tudo isso tivesse acontecido, né? Porque a gente quer viver da melhor maneira possível, mas tem, né? Tem, como se diz, tem escolha que nós fazemos que infelizmente não são escolhas que agradam a Deus e depois vem um preço pagar, né? E o que aconteceu comigo foi essa parte, né? No último relacionamento mesmo, não era direcionado por Deus, porque antes de acontecer Deus tinha falado que não ia dar certo, que não era para ser da vontade dele. Eu temei, eu fiz conforme minha vontade, né? Passei por cima e depois quebrei a cara, sofri até, mas tudo é para a honra e glória do Senhor, né? Hoje, pela misericórdia do Senhor, né? Deus tem me dado a oportunidade de começar e recomeçar da forma certa, né? Porque até então, nessa época desse último relacionamento, para mim eu achava que eu estava ligada nele, igual muitas pessoas ficavam falando comigo, ah não, porque foi o último relacionamento que você se casou, então o casamento é até a morte separa, então você tá casada com ele e que tal, até aconteceu, eu, né, tive um relacionamento, depois ele tive um relacionamento com um irmão, né, e acabei, no caso, separando, achando que eu estava errada, que eu estava em adultério, porque um fala tem, outro fala outro, aí você fica, né, sem saber o que você faz. Aí, estudando os versículos, eu tive a interpretação de uma forma, mas o Espírito Santo de Deus tem, né, mostrado que não é da forma que eu pensava.
Que na realidade não foi um casamento que foi Deus que aprovou, né? Mateus 19 fala, né? O que Deus uniu, o homem não separa. É o que Deus une. Tem relacionamento que... Tem alguns relacionamentos que não é Deus que está unindo. É a carne, né? A pessoa vai por uma paixão, achando que ama, que é isso, que é aquilo. E a pessoa acaba se relacionando, a pessoa acaba se casando fora da direção de Deus, porque Deus usa a pessoa sim para falar conosco. Não adianta a pessoa falar assim, não, eu casei, irmã, com uma pessoa que não era para ser de Deus na minha vida, mas Deus não usou ninguém para me falar. Sim, Deus fala sim, Deus mostra sim. A Bíblia própria, ela diz, não tem comunhão entre a luz e as trevas. Não adianta a pessoa querer casar, se já está casada e se converte, o apóstolo Paulo diz, não se separe. Por quê? Através do seu posicionamento, você vai ganhar seu esposo para Jesus. E outro, você já estava no mundo, você estava com ele, você não vai largar ele por causa disso, né? É isso que o apóstolo Paulo quis dizer. Mas agora, um crente se unir com o ímpio, ele está caçando prova, né? Antes eu não tinha essa visão, hoje eu vejo assim. A pessoa está caçando prova. Você sabe que a pessoa não quer Cristo. Você acha que Deus vai aprovar os filhos de Deus casando com os filhos do diabo? Porque aqueles que se decidem viver na prática do erro, infelizmente, a Bíblia diz que é o filho de Deus, é o filho do diabo. Os filhos de Deus são quem? Aqueles que aceitam a palavra, aqueles que vivem para Cristo. Os filhos do diabo são qual? Aqueles que são rebeldes, aqueles que não querem compromisso com Deus, aqueles que não obedecem a palavra de Deus. Então, não tem como haver casamento. Casamento é ligação, casamento é união, casamento é comparado, como diz a Bíblia, sobre Cristo e a igreja. Né? A igreja ela é submissa a Cristo e Cristo ama a igreja. Então, o casamento em si, diante de Deus, verdadeiramente diante de Deus, é um casamento entre dois filhos de Deus. Aí sim há um casamento. Aí sim há uma união. Mas entre um ímpio e um crente, infelizmente, o que há é pecado. Porque como você, né, como nós vamos amar uma pessoa que ama o pecado? Como nós vamos amar uma pessoa que não quer agradar a Deus, que não quer viver para o Senhor, que quer o álcool, que quer bebida, que quer cigarro, que quer tudo de errado? Como nós vamos amar uma pessoa assim? Não é amor, é carne. Né? Infelizmente, é a realidade. Não é amor, é carne. Porque amor, né, você ama, você tem que amar alguém que está em Cristo. Eu falo isso para os solteiros, né? Solteiros, os viúvos. Né? Quando você for se casar, case-se com alguém que esteja no Senhor. A Bíblia diz, né? Quando a pessoa fica viúva, que case, mas contanto que seja no Senhor. Então Deus, ele permite o casamento entre os filhos dele. Ele não quer nós misturar. De tanto que olha para você ver no tempo antigo, né? A Bíblia sempre relata. Deus, ele não queria que o povo de Israel se casasse com pessoas estranhas. Não podia. Diante do Senhor não podia. Só que aí o pecado vai entrando, as pessoas vão começando a querer fazer do seu jeito. Ah, irmã, eu vou casar porque depois que nós casamos ele vai se converter. Mentira do diabo. Mais fácil é te tirar da graça. Mais fácil você sofrer, ser amassado, se pisoteado até você tomar posicionamento. Então, o crente, ele casa com o crente. O ímpio casa com o ímpio, né? Porque não tem como. Como vai ter comunhão entre casal, entre pessoas que não servem a Deus? Um serve e o outro não serve. Não tem como ter união assim, não tem como ter comunhão, né? Então, é isso que o Espírito Santo de Deus tem me ensinado, né, nessa parte, né? E eu caí nesse erro. Quebrei a cara até, sofri até, fui passar na moinha mesmo, né? Esses tempos atrás, né? Tava passando só Jesus na causa por escolhas, né? E Deus é tão maravilhoso que Deus me deu escape, Deus me deu livramento, né? Deus é misericordioso, né? Deus tem a forma de trabalhar na nossa vida. Mas por isso eu deixo o meu alerta a você que não se casou. Você que ainda não serve, você que ainda não está unido a uma pessoa. Se você serve a Deus, se case com alguém que sirva a Deus.
Se você é ímpio, você vai casar com quem é ímpio. A sua união com uma pessoa que é servo de Deus, diante do Senhor, meu filho, não tem como, né? Tomar a Deus, aqueles que estão casados com pessoas ímpias, eles vão se consertar diante do Senhor, se converter, para realmente, aí sim, a partir desse momento, vai ter um casamento. Porque caso contrário, é só carne, é só... Não tem casamento, não tem ligação nessa parte, né? Então, e logo, né, essa parte também teve muitos comentários, né? Muitos falatórios. Infelizmente, é só o sangue do cordeiro, né? Que infelizmente, hoje em dia, as pessoas estão pagando para falar da vida dos outros. Ao invés deles estar preocupados com a sua vida, se preocupados com o que estão fazendo, estão preocupados em alfinetar falar de um, falar do outro. E, igreja, nós não podemos fazer isso. Se alguém chegou para você e começar a falar mal de alguém, corta, sai de fininho. Não entre nessas questões não, porque isso não agrada a Deus. Talvez você tá falando, aquela pessoa ouviu alguém dizer, e nem é verdade o que tá falando a outra pessoa. E você tá lá, ó, falando. Deus cobra, sabia? Pelas nossas palavras seremos condenados ou justificados. Então, vigia. Vigia, não, mas fulano falou que ciclano é isso, isso e isso. Não caia nessa, né? Não caia nisso. Vá viver sua vida diante do Senhor. Se você acha que a pessoa está vivendo o erro, vá orar por ela, vá interceder por ela, mas não abra sua boca para ficar falando, para ficar ferindo os outros, né? Para ficar julgando os outros. Isso é muito triste. Isso é pessoas que gostam de falar dos outros é porque não tem o que fazer, né? Porque cada um de nós vamos dar conta do Senhor. É bobagem nós ficar um falando mal do outro, um falando isso. O juízo vai vir, está às portas. Breve vai vir o juízo, né? Cada um de nós vamos prestar conta diante do Rei, diante do Senhor. Então, que nós vamos ter vigilância, né? Nós vamos tomar muito cuidado com essa parte, né? E que nós venhamos buscar o Senhor, né? Eu sou muito grata a Deus, né? Apesar de muitas coisas que aconteceram na minha vida, Deus ele tem cumprido muitas promessas dele sobre a minha vida, né? Deus cumpriu a promessa que desde o início, quando eu estava na igreja, o Espírito Santo de Deus foi o que estava me preparando, que ele ia me ungir como missionária, que Deus ia me usar para levar a palavra, para ir nos lugares, pregar o evangelho, né? E se cumpriu na minha vida, né? Deus me ungiu como missionária, né? Deus derramou o óleo dele sobre a minha cabeça, usando também o homem, não só a dele que eu recebi, mas do homem para confirmação, porque a unção principal não é do homem, né? É do Senhor. Se Deus ungiu primeiro, glória a Deus, depois é a confirmação aqui do homem. E é isso, né? Só um pouquinho da minha história, né? Só para muitos que às vezes não conhecem e ouvir isso, aquilo outro, né? Cada pessoa tem uma versão da Sara, mas quase ninguém conhece realmente quem é a Sara, né? Eu acho que são pouquíssimos que verdadeiramente conhecem, né, a Sara. Né? Eu já passei por muita coisa, né? Muita, assim, não dá para falar sobre tudo, muito sobre desprezo, parente que para eles, assim, tipo assim, eu sou a pior porque eu não tive estudo, porque eu não estudei, porque eu não tenho bens materiais, né? Para eles é como se fosse uma fracassada que não tem nada. Quando eu era bem pequenininha, eu ficava na mão de um e de outro. Muitos queriam ficar comigo, mas como eu era muito enferma, eles pegavam da minha avó, depois devolvia. Já passei por um período de queimadura, que me queimaram quando eu era bem pequenininha. Queimou meu corpo todo, né? Do pescoço para baixo. E Deus é tão maravilhoso que não ficou marca, né? É impressionante. Quando me contaram essa história, eu falei assim, gente, como Deus é maravilhoso, né? Que jogou água quente em cima do meu corpo. E Deus, pela sua infinita misericórdia, deu escape, deu livramento, né? Várias vezes o inimigo tentou me matar, né? Várias vezes, né? Eu tive crise de ansiedade, achava que ia morrer, desespero, pânico, pensava em suicídio,
me afundei na bebida, né, nas más companhias, em festa. Quando eu era bem nova, teve duas tentativas, né, de, como se diz, como se fosse estupro, né? Quando molesta, né, tenta alguma coisa, já aconteceu isso na minha vida. Então, assim, foram muitas coisas que hoje eu fico pensando, sabe? Eu fico falando assim, Senhor, é o Senhor, né? É a misericórdia de Deus, porque por tudo que eu passei, e Deus tem me sustentado, e isso não tem, né, feito com que eu fique triste, depressiva, ao contrário, né? Hoje eu vejo que eu tenho que glorificar a Deus. Por tudo que eu passei, Deus me deu livramento. Quantas vezes que em relacionamento já posso faca no meu pescoço para matar, né? Já pegou pelo pescoço, já apanhei de arrancar sangue no meu rosto, puxão de cabelo, de arrancar, de ficar assim, né? Então, assim, foram muitas, muitas e muitas coisas que aconteceram ao decorrer, né, desses 30 anos. Foram muita coisa, 31, né? Foram muitas coisas que aconteceram, mas eu glorifico a Deus. Glorifico muito a Deus por tudo que Ele tem feito na minha vida, né? Apesar, né, de tantas decepções, pessoas que aproximavam de mim, eu achava que eram os meus amigos, e na frente falava isso e isso, mas atrás, né, falava mal. Pessoas que eu confiei que eram verdadeiramente meus amigos, e depois foi aconteceu me até tentado, quase me mataram por, né, tipo assim, por amizade, por confiar nos outros, e por levante, por mentira, pessoas que inventou mentira com meu nome, falando que eu estava fazendo isso e isso e eu não estava, e faltou pouco para eles me matar. Foram muitas coisas, né? E apesar disso tudo, Deus, né? Assim, a pessoa que Deus colocou na minha vida, que sempre me amou, que apesar de muitas coisas, né, nós viveu, porque eu era muito nervosa, ela também, foi a minha avó, por parte de pai, né, que foi uma avó, uma mãe, um pai, ela foi tudo, né, apesar dela era rígida, né, mas foi a pessoa que sempre me acolheu, em todos os momentos que eu precisei, ela sempre estava presente, quando eu precisava de conselho, ela estava para me aconselhar, né, foi uma pessoa maravilhosa, né, que eu sinto muito saudade, né? Porque já faz uns 2 anos, né? Que Jesus levou ela para morar com ele. E foi uma pessoa assim maravilhosa, né? A avó Realina foi uma mãe muito boa para mim, né? Que cuidou de mim, que preocupava, né? Quantas pessoas falavam, mas não ajuda ela não, ela, né? Que quantas vezes eu já ouvi os outros falar, isso é errado, isso aí nunca vai ter conserto, isso aí vai viver sim, não sei o que, não sei o que. E ela não, né? Ela sempre foi a pessoa que sempre esteve do meu lado, né? E é tão interessante que depois, antes dela partir, Deus preparou uma outra pessoa. Uma outra pessoa que também, quando eu preciso, sempre, né, está para me aconselhar, para me ajudar, né, uma pessoa que não julga, que não fere, ao contrário, né, uma pessoa que eu sinto que eu posso contar. E é tão interessante que foi ela, né, ela que tinha profetizado, que Deus tinha preparado essa pessoa para cuidar de mim, né, que ia ser uma pessoa que ela podia morrer em paz, porque ela tinha muito medo. Ela falava comigo que ela tinha muito medo de morrer e eu ficar sozinha, porque ela sabia que se ela morresse, que ninguém ia querer cuidar, me ajudar, né? E ela falou que não, que agora ela podia morrer em paz, que Deus tinha preparado a pessoa que, como se fosse ficar no lugar dela quase, né? É diferente, né? Mas, né?
E eu sou muito grata a Deus por essa pessoa que Deus colocou na minha vida. Não vou citar o nome, né? Mas eu creio que ela vai saber quem que é. Quando ela ouvir esse vídeo, ela vai saber que é. Né? E eu sou muito grata a Deus por Deus ter colocado essa pessoa na minha vida para me ajudar. Uma pessoa que já me ajudou tanto, né? Que é como se fosse um anjo de Deus na minha vida. Né? Nos momentos que praticamente todos virou as costas. Ele nunca virou as costas. Né? Essa pessoa nunca virou as costas para mim. Nunca me julgou. Ao contrário. Sempre tá para ajudar, para aconselhar, né? E eu sou grata a Deus, né? Deus sempre tem, né? Uma pessoa que Ele coloca na nossa vida. Porque bobagem a pessoa falar assim, eu não preciso de ninguém, eu só preciso de Deus. Não preciso de ninguém não. Ô, irmão, precisamos sim. Nós precisamos sim ter uma pessoa, assim, claro que primeiramente nós temos que ter Deus, sim. Claro, Deus sempre em primeiro lugar. Mas nós precisamos sim de ter uma pessoa que nos aconselhe, aquela pessoa que a gente sente confiança de conversar. Né? Nós precisamos, porque nós somos seres humanos, né? Nós temos nossas limitações, nós temos nossos sentimentos. Então, como é bom quando Deus prepara alguém para caminhar conosco, para nos ajudar. E nós temos que aprender a valorizar isso. É algo que o Espírito Santo de Deus tem me ministrado muito no meu coração. Nós temos, sim, que aprender a valorizar as pessoas que Deus coloca na nossa vida. Muitas das vezes ser um ou dois. Mas vai ser aquele um que vai valer por vários, né? Que é direcionado por Deus. E tudo que é direcionado por Deus é bênção para a nossa vida. Então nós temos que aprender a valorizar essas pessoas. Pessoas que nos aproximam de Deus. Pessoas que nos levantam, que nos ajudam, que nos acolhem. Então nós temos que valorizar essas pessoas, né? Porque elas são poucas, são muito necessárias, né? Então, você que tem uma pessoa aí que você pode contar, que você conversa tudo, que não sai espalhando, valorize essa pessoa, né? Trate bem, faça o que você puder para agradar essa pessoa, né? Porque é uma pessoa assim que Deus tem colocado, né, na sua vida. Amém? O mosquitinho tá aqui, só Jesus. Mas é isso aí, né? Um pouquinho da minha trajetória, um pouquinho, né? Espero que esse vídeo tenha servido, não sei porquê, mas, né? Tudo tem um propósito. E glória a Deus, né? E nós estamos aí. Estamos aí para falar do amor do Senhor, estamos aí para adorar a Deus, estamos aí, né? Para tentar ser canal de bênção na vida das pessoas, né? E eu espero, desculpa, eu espero realmente que esse canal tenha servido para edificação da sua vida. Espero realmente, né, que tenha sido edificante as palavras, as pregações, os louvores que tenho colocado. Que Deus possa abençoar a sua vida cada dia mais, né? Estamos orando, eu sempre oro, mesmo que ninguém pede oração, às vezes, né? Raras vezes que alguém pediu oração, mas eu sempre oro, apresento todos os inscritos no canal, sempre peço Deus para abençoar a vida de vocês. E vou continuar assim, e que o Senhor abençoe cada dia a nossa vida, né? Então, foi isso aí. Um pouquinho da história das missionárias Sara. Amém? Que Jesus abençoe a todos. Um forte abraço e até o nosso próximo vídeo, se Jesus nos permitir.